Também através da nossa emissão online em radioboanova.sapo.pt e também através do Facebook, onde estamos a partir deste momento a transmitir em direto. Palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos então o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta edição de sexta-feira, hoje que é dia 29 de janeiro. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo. Estamos já com o seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, que hoje está connosco neste espaço. Senhor Padre, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É de novo com muito gosto que aqui nos encontramos. Infelizmente, por causa da pandemia, não pode ser nos estúdios, tem que ser através do Zoom, mas estamos neste momento de comunicação, de palavras de esperança, queremos ser isso mesmo, para que nesta situação difícil que vivemos, pois o nosso coração se possa abrir a um futuro melhor. Esperamos que seja breve. Esperamos que sim, Sr. Padre, e de facto o momento é de tal gravidade que aqui na Boa Nova voltámos a adotar esta forma de comunicar com os nossos colaboradores. Ainda bem que há estas novas tecnologias, não é? Porque mesmo estando longe conseguimos falar e ver-nos, o que ajuda muito à comunicação, não é? O facto de nos vermos. E podemos estar também, até podemos estar sem máscara aqui também. Exatamente, conseguimos falar melhor. Saudamos também todos aqueles que pelo Facebook, justamente, nos possam acompanhar e possam refletir connosco, abrindo o coração à esperança, que é o que queremos sempre celebrar. É isso mesmo, Sr. Padre, estamos de novo em confinamento, portanto também a Conferência Episcopal Portuguesa decidiu pela não realização das celebrações com a presença do povo e dos fiéis, excetuando-se, claro está, os funerais, mas também com um número muito limitado de pessoas. Esta é uma nova prova de esforço para a Igreja. Exatamente, depois do primeiro confinamento, que foi para todos nós um pouco. Temos agora esta segunda situação de confinamento. A Conferência Episcopal quis suspender as celebrações com a presença dos fiéis, também numa atitude de prevenção e de ajudar a que possíveis contactos ou não existissem, ou contágios. Pronto, todos acolhemos com dificuldade, porque é um bocadinho mais difícil, mas com muita serenidade e com muito otimismo, sabendo que é um tempo de transição, e que somos chamados também a sermos todos corresponsáveis numa atitude colaboradora para que esta situação sanitária se possa ultrapassar. No concreto, pois, desde o domingo passado que não temos a celebração presencial da Eucaristia e outras atividades pastorais, mas optámos também na nossa unidade pastoral por poder celebrar diariamente. Os padres são convidados também sempre a celebrar diariamente a Eucaristia. Então, Padre Pedro Simões e eu optámos por poder celebrar a Eucaristia cada dia, às 18 horas, nas diferentes paróquias, rezando pela comunidade local e por toda a Igreja, e por todas, com a transmissão também pelo Facebook. É uma maneira de sermos solidários com as pessoas que estão em suas casas, que não podem sair, que não podem participar da celebração, e também estar presente nas nossas paróquias. Sr. Padre, estas celebrações são então transmitidas pelo Facebook através da página da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, não é? E a que horas é que têm vindo a ser celebradas, até para que as pessoas que queiram possam acompanhar e saibam a que horas? Quem desejar, por volta das 18 horas, fazemos essas transmissões. Como dizia, nem sempre as situações técnicas são as melhores, porque nem sempre portanto, há rede suficiente ou ótima para a transmissão, mas pronto, estamos também a tentar melhorar, de maneira que às 18 horas, cada dia da semana, há transmissões das paróquias, e depois, ao domingo, mantemos a transmissão de Eucaristia às 10h30, a partir da Igreja Paroquial de Oliveira do Hospital, com transmissão também pela Rádio Boa Nova, sabendo que, estando em confinamento, não são abertas ao público, apenas participam as pessoas fundamentais para as leituras e, quando há canto, para poder cantar um pouquinho, para animar minimamente a celebração,
para que seja um momento de partilha da fé, da alegria e de poder ajudar ao encontro com Deus. E como é que tem sido a adesão das pessoas, dos oliveirenses ou de outras pessoas? Tem havido registro de bom número de pessoas a assistir, ainda que à distância? Sim, tem havido um grupinho de pessoas que assiste e depois outras que vão passando Partilhando, não é? e vão vendo Mas para já a nota positiva também da satisfação das pessoas das outras comunidades. No primeiro confinamento não tivemos esta possibilidade de fazer a partir das igrejas. Penso que também é bom para cada igreja que possa ver, ou para cada paróquia, veja a sua igreja também a ser na transmissão e também é um fator maior comunhão. Estas celebrações que fazem todos os dias já acontecia antes ou foi agora devido a este novo confinamento? Ou já era uma prática? Anteriormente tínhamos ao domingo as celebrações nas paróquias e durante a semana as celebrações nas aldeias, nas capelas. Agora optámos por fazer durante a semana as celebrações nas paróquias, mantendo a igreja a celebração de domingo aqui na Alveira do Hospital. Mas assim todas as paróquias também têm a sua celebração. Muito bem. Certamente que os fiéis e o povo agradecem este esforço que está a ser feito, porque de facto é também um esforço para chegarem e estarem mais perto de todos os membros da igreja. Seu Padre... É contato direto, como não podemos estar diretamente, pessoalmente, nem as pessoas podem participar, mas pronto, pelo menos têm a sua igreja que poderão acompanhar. Ver presente nas suas casas. Muito bem. Seu Padre, já daqui a pouco vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo. Temos o 4º domingo do tempo comum do ano B, mas antes disso já foi anunciada esta semana, ou dado a conhecer o hino da Jornada Mundial da Juventude. Já noutras ocasiões o Sr. Padre falou da importância de Portugal acolher a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, também sente que, pese embora toda esta pandemia e esta situação, esta iniciativa continua em fase de preparação? Exatamente, estamos nesta fase de preparação, mas esta semana com uma notícia muito agradável para todos nós, porque o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, depois de um concurso que houve, foi escolhido e os autores são de Coimbra. Portanto, o autor da letra é o Padre João Paulo Vaz, o autor da música é o Pedro Ferreira e os arranjos musicais de Carlos Garcia, todos eles de Coimbra. Portanto, a Diocese de Coimbra, neste sentido, também muito ativa e muito presente nesta Jornada Mundial da Juventude. É um motivo de orgulho para todos nós, não é? A Oliveira do Hospital faz parte da Diocese de Coimbra, portanto é um orgulho para todos nós, porque este hino vai correr mundo, não é? Vai ser ouvido em todos os países também. Exatamente, e vai ser traduzido nas principais línguas, portanto está em português, depois espanhol, francês, italiano, inglês, portanto vamos ter todo mundo a cantar a nossa música e originária de Coimbra, portanto pessoas também muito ligadas à igreja, portanto um momento também muito agradável e muito significativo. E no seu entender, que já ouviu este hino da Jornada Mundial da Juventude, está bem conseguido? Que opinião é que tem acerca do hino? Sim, é um ritmo alegre, é muito cativante, portanto a letra também é um desafio. Penso que nos vai tocar e já várias pessoas até me comentaram que é fácil entrar no ouvido. Esperemos que todos gostemos e que nos sintamos também motivados. Há pressa no ar, portanto estamos com o desejo de chegar, de pôr-nos em caminho para podermos também chegar à Jornada Mundial da Juventude. Também dizer que a preparação está em ação. Portanto, na organização, para que tudo corra bem, esperam-se que sempre possa haver 1 milhão ou mais de jovens a participar nas jornadas que serão em Lisboa e 8 dias antes nas diferentes dioceses e paróquias do país, que acolherão aqueles que vêm à Jornada Mundial da Juventude. Possivelmente nós também iremos acolher alguns jovens vindos de outros países, portanto agora estamos na fase embrionária de preparação. Já agora por dizer como funciona, há um comitê organizador local de Lisboa, central, depois há um comitê organizador diocesano, onde cada diocese tem a equipa que organiza a nível diocese, e depois há também um comitê de organizador territorial. São pequenos núcleos, mais pequenos da Diocese, de onde se irão também desenvolver atividades. Dizer que no nosso caso, o Conselho de Oliveira do Hospital e Tábua
forma justamente esta unidade territorial, de onde conjuntamente iremos também organizar e preparar e acolher jovens que vêm de outros locais. Portanto, será uma organização conjunta de Tábua e Oliveira do Hospital. Estamos agora a dar os primeiros passos para que esta organização possa ser eficaz e possamos ter também um momento forte de vivência e de evangelização e de acolhimento de todos aqueles que vão estar connosco. Sr. Padre, a Jornada Mundial de Juventude que vai acontecer em 2023. Portanto, esperamos que até lá, não é? Uma vez que também vamos receber jovens de outros países, esperemos que até lá esta situação pandémica esteja ultrapassada, não é verdade? A esperança é que no próximo ano isto esteja mais ou menos ultrapassado. As vacinas já estão a funcionar. Há também boas referências de pessoas que foram vacinadas conseguiram bastantes anticorpos. Temos a esperança de que quando a maior parte da população estiver vacinada, o vírus terá que escapar. Entretanto, nós vamos findando o vírus, não é? Vamos tentando... Dizia-me ontem que andamos ali entre os pingos da chuva, não é? Exatamente. E tem mesmo que ser assim, todos temos que nos proteger para passarmos ao lado dos pingos da chuva, que comparamos assim aos pingos do vírus. Esperemos que nos passe ao nosso lado e à maioria das pessoas também, para isso todos têm que manter os seus cuidados. Sr. Padre, tem uma iniciativa também, outra iniciativa para partilhar connosco, o Café Bíblico. Exatamente, começámos já há 15 dias, portanto, estando em casa, com pouca comunicação, depois pensámos na possibilidade de um momento de relação e de formação, de diálogo também através da plataforma Zoom. Então, esta semana, ficou o dia ao sábado às 21h30. Quem desejar poderá participar neste Café Bíblico. Esta semana o tema irá ser a Lectio Divina, ou seja, a leitura orante da Sagrada Escritura. Portanto, uma reflexão que se faz e que pretende ajudar também as pessoas a entrarem um bocadinho dentro da fé e da reflexão bíblica. Então, as pessoas que desejarem poderão depois aceder à plataforma Zoom. Nós divulgaremos através de mails, quem quiser inscrever-se, comunicar connosco, com os padres, ou também através da catequese e através de casais, portanto, através dos contactos que nós tínhamos. E se alguém desejar, basta mandar uma mensagem a pedir o link e poderá também participar. Penso que é um momento bom em que podemos refletir todos juntos, partilhar um pouquinho a própria experiência e haver um bocadinho de luz e de esperança neste sentido cristão, em que a palavra de Deus nos ilumina. Esta semana, então, o tema será a oração, tão importante, e que podemos também fazer desde nossas casas. É a partir das 21h30, é isso? Às 21h30, aos sábados. Portanto, já realizaram uma primeira iniciativa? Já temos 2 semanas. 2. E como é que tem sido a resposta? Muita gente a querer participar no Café Bíblico, é uma iniciativa muito interessante. Um grupinho não muito extenso, mas muito participante e muito agradável. Em cada um bebe o café na sua casa, claro. Sim, cada um desde a sua casa. Sim, mas cada um bebe o café na sua casa. Só estou aqui a puxar um bocadinho ao nome desta iniciativa, que é o Café Bíblico. Portanto, logo ali depois do jantar, quem preferir bebe café, ou então bebe chá, ou um copo de água, o que bem entender. Será assim, não é? Exatamente. Mas o sentido é realmente um momento de sobremesa, de partilha, em que não estando todos na mesma mesa, estamos todos à mesa através justamente das plataformas digitais e podemos refletir conjuntamente e abrir o nosso coração a este dom do Espírito Santo que nos quer iluminar e queremos que a todos ilumine. Muito bem. Sr. Padre, iniciativas bonitas, muitos parabéns. São formas de chegar perto das pessoas. Certamente que também as pessoas estão gratas por estas vossas iniciativas. Sr. Padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo? Pode ser? Vamos então ver a liturgia, também muito interessante como sempre. Então vamos lá. Temos a primeira leitura do livro do Deuterónimo, que nos fala do que é ser um verdadeiro profeta. Pode falar-nos um pouco mais acerca desta leitura? É uma leitura do Antigo Testamento. O livro de Deuteronômio é um livro que é o segundo livro da lei e que no episódio de hoje nos fala da vontade que Deus tem, que através de Moisés, que pede a Deus um profeta autêntico. Deus faz-lhe essa promessa, vou enviar um profeta autêntico que diga as minhas palavras. Portanto, aqui o que é ser verdadeiro profeta? É falar em nome de Deus o que Deus diz. Portanto, o profeta tem que escutar a voz de Deus, tem que escutar, sentir o que Deus lhe quer dizer e depois comunicar essa palavra.
No Antigo Testamento há situações muito diferentes. Há pessoas que falam em nome de Deus e que não são verdadeiros profetas, portanto não escutaram a Deus, falam aquilo que as pessoas querem ouvir para serem agradáveis, para serem reconhecidas, para serem louvadas, e então isso é muito condenável. Então é o falso profeta. E depois há também situações muito duras em que, mesmo estando contra todos, o profeta diz o que escutou de Deus. Às vezes estando contra todos, outras vezes também alimentando e aprovando aquilo que a comunidade está a fazer. Portanto, o critério do profeta é exatamente esse. E dizia então o Senhor: farei surgir para eles, no meio dos seus irmãos, um profeta como tu, como Moisés, que foi fiel. Porei as minhas palavras na sua boca e lhes dirá tudo o que eu ordenar. Portanto, a palavra que eu disser é aquela que ele vai dizer. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta dizer em meu nome, eu lhe pedirei contas, não é? Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou falar em meu nome, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta estará perdido, não é? E, efetivamente, nós sentimos muito esta necessidade. Os povos pagãos tinham também muito isso, e infelizmente hoje na igreja também continua muito isso. Nós, quando temos um problema, queremos ter uma resposta de Deus, uma coisa, uma solução que satisfaça o nosso desejo. E então há muito esta tendência de poder procurar ligações com a adivinhação, ou as mensagens especiais, tudo assim que nós mais ou menos vamos fabricando, às vezes de um modo mais espiritual ou menos espiritual, mas que no fundo são tudo razões humanas, ou razões mundanas, ou razões espirituais difusas. Não é Deus que fala. E o Deus que fala, hoje nós podemos saber justamente através da Sagrada Escritura, através da pessoa que, inspirada pelo Espírito Santo, diz em nome de Deus, mas tem que dizer o que diz a Sagrada Escritura. Se diz diferente do que diz a Sagrada Escritura, é falso profeta. Sr. Padre, no momento atual, os profetas serão os sacerdotes, como o Sr. Padre, bispos, mas também outras pessoas? Sim, o profeta não é necessariamente o ministro ordenado, o padre, o bispo, o sacerdote. Oxalá seja também o sacerdote um profeta e o bispo também. Claro, convém que seja, não é? Exatamente, mas o profeta é o homem de Deus. É o homem que ama a Deus. O homem ou a mulher é a pessoa que reza, é a pessoa que tem fé, é a pessoa que se encontra com Deus. Na história da Igreja temos muitos santos que não eram padres nem bispos. Eram pessoas abertas a Deus. E há pessoas que são capazes de ter o coração aberto à graça de Deus e entendem a Deus e podem receber comunicações de Deus e podem discernir aquilo que é a vontade de Deus justamente através da sua palavra e da experiência espiritual da oração profunda. Portanto, diria que a pessoa espiritual é que é profeta. Efetivamente, o padre, o bispo, deveríamos ser profetas por inerência de funções. Muitas vezes acontece, poderá também não acontecer, porque o padre também é pecador, ou pode ser pecador. Oxalá o Senhor nos dê também esse dom de podermos escutar a sua palavra e saber testemunhá-la com fidelidade, mais além do próprio interesse, do próprio desejo ou da própria satisfação, poder dizer o que Deus diz. Essa é também, efetivamente, a missão do sacerdote. Mas não é exclusiva do sacerdote. É própria do batizado que ora, que reza, tem o espírito dócil, o interior dócil é o Espírito Santo, e é capaz de discernir, através da oração, aquilo que Deus hoje quer dizer, interpretar bem aquilo que o Senhor comunica através da sua palavra. Muito bem. O padre é um elemento concreto, não é o único. Às vezes pode haver pessoas que sejam mais santas que o sacerdote, e oxalá que haja muitas, não é? Oxalá que haja muitas assim. Sr. Padre, já na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, uma interrogação que nos é feita e que é muito interessante. São Paulo procura responder a uma questão: que é melhor, o matrimónio ou o celibato? Esta é também uma questão que invade, sobretudo, os sacerdotes na altura em que devem decidir qual o caminho a seguir. Exatamente, a comunidade de Corinto era uma comunidade um bocadinho particular, um bocadinho dada a muitas coisas, inclusivamente era um porto marítimo e também sexualmente havia alguma desordem na sociedade.
quando as pessoas se converteram ao cristianismo, experimentaram esse mesmo peso da sociedade. Entretanto, São Paulo tinha a convicção que o tempo estava breve, era próximo, que o Senhor iria voltar de um modo rápido, iminente. E então, na comunidade, perguntavam: então, mas afinal, o que é melhor? É o casamento ou é o celibato? É não casar-se? Então, Paulo responde de uma maneira muito particular. Portanto, no seu entendimento, diz: olha, a pessoa que se casa tem que se preocupar em satisfazer a sua esposa ou o seu marido, cuidar da família, cuidar dos negócios do mundo, tem que cuidar da vida. Aquele que não se casa dedica-se ao Senhor inteiramente. Portanto, não é em si também o casar-se ou não casar-se. É o casar-se ou dedicar-se ao Senhor de um modo mais exclusivo. E São Paulo, de algum modo, inclina-se para esta opção. Diz: olha, aquele que se casa vai ter muitas tribulações, tem muitas coisas, dedica-se à casa, à família, mas dedica-se também a Deus. Portanto, está um pouquinho dividido, não é? E como o tempo é breve, eu penso que aquele que optar por não se casar para dedicar-se ao Senhor tem uma opção de onde, efetivamente, estar com Cristo é-lhe mais favorável, é mais possível. Isso também num contexto onde havia algumas filosofias dominantes, umas a favor muito da vida do prazer e outras da vida muito mais austera. A pessoa deveria ser rigorosa e abster-se dos prazeres da vida para ter um equilíbrio psicológico. São Paulo não vai tanto nesta linha, mas a linha dele é unir-se ao Senhor, estar com Cristo. Isso é que é o verdadeiramente significativo. Então diríamos que no caminho de São Paulo ele aconselha efetivamente que as pessoas que tenham este dom de poder estar com Cristo a tempo inteiro, digamos assim, sem outras preocupações, que pudessem optar pelo não matrimónio. No entanto, não é contra o matrimónio. Ele pensa o matrimónio como algo muito santo e muito justo, onde a pessoa se pode desenvolver na sua capacidade de amar. Mas está a dizer que também aquele que renunciar ao matrimónio por amar exclusivamente ao Senhor ou mais inteiramente ao Senhor, não faz uma má opção. Isto, efetivamente, depois na Igreja veio a desenvolver-se como a vida religiosa, ou a vida consagrada a Deus, que prescinde do matrimónio para poder dedicar-se ao Senhor. Infelizmente, também no tempo de hoje, esta é uma visão difícil de entender. Os nossos jovens e a sociedade em geral vê muito mais o desenvolvimento pessoal, o ser feliz, o realizar-se através da vida familiar, e hoje já nem sequer da vida familiar, mas da vida da relação e das relações íntimas, hoje infelizmente de modo um bocadinho livres ou de qualquer maneira. A Igreja continua a assistir a uma crise de vocações, Sr. Padre. Exatamente. Portanto, São Paulo vê o matrimónio como um caminho de santidade, um caminho de encontro com os outros e com Deus. A vida consagrada, digamos assim, dedicada a Deus, como uma opção especial, de onde a pessoa prescinde desse conforto da família para servir inteiramente ao Senhor. Digamos que esta linguagem é muito difícil e hoje, no tempo que corremos, é difícil, por isso há uma crise vocacional tão grande, porque temos necessidade de abrir o coração inteiramente à presença de Deus. Não serve só servir a Deus no modo secundário, digamos assim, mas abrir o coração para que o amor com Cristo seja mais forte que todas as outras coisas. E é aí que nasce a vocação. Quando a pessoa entende que o Senhor o chama, e chama para servir os outros, mas para unir-se de um modo profundo, espiritual, íntimo com o Senhor, que é fonte de verdadeira alegria. Quando a pessoa que é consagrada é uma pessoa chamada a ser uma pessoa feliz. Curiosamente, quando vamos a uma comunidade de carmelitas que estão fechadas num convento, vêm-se pessoas felizes, radiantes, porque estão com Cristo, porque Cristo é o seu conforto e a sua consolação. Portanto, fica também este convite para que também outras pessoas, e outros jovens e outros adultos, possam descobrir que estar com Cristo é caminho de felicidade, e de felicidade verdadeira, porque o Senhor nunca falha, o Senhor é sempre fiel. Nós temos muitos problemas, mas este encontro com Cristo vivo e ressuscitado é fonte de paz e de serenidade, e poderá também ajudar-nos a sermos felizes no celibato ou na vida matrimonial. Todos necessitamos de Cristo. Aquele que opta por um celibato de consagração, portanto, para estar com o Senhor, não é o celibato de ser solteiro. Isso já é outra história e outro discurso um bocadinho diferente. Mas o celibato consagrado ao Senhor é também
um caminho de realização amorosa e afetiva, de onde Cristo é o outro em plenitude. E isso também tem muito sentido e também é muito realizante para a vida pessoal e para a vida humana. Muito bem, Sr. Patres, obrigada pela sua explicação. Esta segunda leitura, avançamos para o Evangelho do próximo domingo por São Marcos, que apresenta um Jesus que fala com autoridade. Exatamente, Jesus aparece de repente como aquele que fala em nome de Deus com autoridade. E é uma autoridade que lhe vem pela experiência profunda que tem daquilo que diz. Quando fala de Deus, fala porque conhece, porque ele vive em Deus, porque a sua palavra é firme, é segura, não hesita. Então as pessoas estavam muito surpreendidas. E no Evangelho, neste pequeno Evangelho de hoje, aparecem 2 episódios, e justamente os 2 com esta marca da autoridade. Por um lado, quando Jesus falava, e falava com autoridade, as pessoas ficavam surpreendidas e viam diferença em relação aos escribas e aos fariseus, falavam também com conhecimento da Sagrada Escritura, mas faltava esse sabor profundo da experiência pessoal e da certeza absoluta daquilo que falava, porque falava a palavra de Deus. Depois há também um outro episódio em que estava num sábado numa sinagoga e aparece alguém com um espírito impuro e que o Senhor o vai curar. Portanto, esta experiência do espírito impuro tem muito a ver com aquilo que hoje poderíamos dizer a presença do mal na pessoa. A pessoa que vive na tentação, que vive na cedência ao pecado, que vive um pouquinho atribulado pela ausência do amor, não é capaz de amar, está escravo das paixões, dos interesses próprios, do orgulho, da vaidade, do ódio, está dominado pelo mau espírito. Então aparece Jesus, que é capaz de libertar esta pessoa que estava ali presente, atormentada por esse mau espírito, e o Senhor liberta-o. E de repente aquela pessoa que estava mal fica curada. Isto é como que um milagre, é uma transformação profunda, radical. Uma pessoa dominada pelo mau espírito, de repente fica livre. Então todos ficam admirados e dizem, ficaram todos admirados e diziam, que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem. Quer dizer, tem o poder de libertar das forças do mal. Podemos agora entender se este mal são os espíritos demoníacos que estão em nós ou são a força da tentação e do pecado que nos habita. Pronto, eu diria que estamos neste mundo onde estamos sujeitos ao mal. E o mal muitas vezes escraviza-nos. E eu não sou livre para amar. Estou sujeito às minhas paixões, aos meus egoísmos, às minhas seduções, às minhas ambições, às minhas rivalidades. E o Senhor diz, não, eu venho trazer paz ao teu interior. Se tu quiseres, podes ser uma pessoa serena, que podes ficar com a tua capacidade de amar, livre para amar. E é isso que o Senhor hoje continua a fazer. Então esta autoridade é a autoridade capaz de vencer o espírito do mal e de fazer-nos pessoas serenas, tranquilas, capazes de amar, não sujeitos a estes princípios do mal ou estas tentações do demónio. Pois é isso que o Senhor quer fazer. Fez no seu tempo e continua a fazer hoje. Por isso, ele aproximar do Senhor com fé, poderá experimentar esta libertação profunda que o Senhor faz. Mas o problema é que às vezes queremos esta libertação do Senhor, mas seguimos com os falsos profetas, com aqueles que dizem que tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, fazem ali uns jogozinhos, mas e depois estamos dominados pelo mal. Portanto, eu tenho que abandonar tudo aquilo que é o falso profeta, acolher a Cristo e ao poder da sua palavra, e Ele será o meu libertador, pelo poder da cruz, porque Cristo morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. E eu não vai em crendices, nem em magias, nem em bruxarias, nem em feitiçarias, tudo isso está vencido em Cristo. Se eu acreditar em Cristo, Cristo me libertará. Se eu continuar com essas coisas, serei escravo dessas mesmas coisas e serei dominado por esses princípios e pelas pessoas que os ativam. Todo esse sistema também é maneira de dominar os outros. O Senhor vem para ser libertador. E é a sua palavra, a sua cruz, a sua graça que me vai libertar. Muito bem. Ele falava com autoridade sobre o mal e libertava as pessoas. Hoje, quem se quiser sujeitar à autoridade de Cristo, experimentará também a mesma liberdade que Cristo oferecia no seu tempo. Porque Cristo hoje continua vivo, continua atuante e atua também através dos profetas de hoje. Concretamente, neste caso, também dos ministros da Igreja, que são seus instrumentos para que Ele
continue a libertar, a perdoar, a salvar, a tornar as pessoas livres para amar, para terem um interior equilibrado e serem pessoas em harmonia. Ainda que depois também temos todas as dimensões psicológicas que são necessárias cuidar, não é fácil a transformação psicológica. Portanto, às vezes temos também que estar atentos e ter alguma ajuda técnica, mas a confiança no Senhor liberta-nos do poder do mal. E isso é o que Cristo nos veio fazer. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada por estas explicações à liturgia então do próximo domingo. Sr. Padre, estamos a terminar, esgotar-se o nosso tempo. Temos um tema musical que nos quer propor e que certamente vai ser do agrado de todos, ainda não terá sido ouvido por toda a gente. Hoje vamos fazer então esta divulgação desta sua sugestão. Já agora então deixo para si que nos diga o que vamos ouvir. Pronto, concluímos como começámos com a Jornada Mundial da Juventude. Vamos então escutar este belo hino que veio da Diocese de Coimbra para Portugal e para o mundo inteiro, que é o tema Há Pressa no Ar. Todos somos convidados a esta Jornada Mundial da Juventude. Tem também um pequeno vídeo ilustrativo, também muito simpático, que fala de juventude, de energia, de beleza, de tentar provocar esta garra e esta alegria da aventura de acolher a Cristo e podemos todos juntos viver uma grande Jornada Mundial da Juventude, que desde já também vamos preparando. Ficamos então com este hino musical um pouquinho longo, mas que nos fala da alegria que nos espera na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Sr. Padre, despedimos-nos no final, vamos ouvir juntos este tema, já voltamos para nos despedirmos, pode ser? Muito bem. Então, porque também estamos a ser seguidos através do nosso Facebook, queremos partilhar com todos este tema à pressa no ar, é o hino das Jornadas Mundiais da Juventude que vão acontecer em Lisboa em 2023. Procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo. Primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Por mim, não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus
Padre, estamos então a ouvir este hino da Jornada Mundial da Juventude, muito bonito. Ficamos por aqui no nosso programa. Obrigada por ter estado desse lado na nossa companhia, mais esta edição do programa Palavras de Esperança. Muito obrigado também, uma saudação a todos. Já agora convidar também os nossos jovens a comecem a aprender. As pautas já estão publicadas no site da Jornada Mundial da Juventude. Então vamos todos aprender bem esta música e celebrar a alegria da juventude, e depois em 2023 esperemos com um grande encontro em Lisboa e também os nossos jovens das nossas paróquias estejam bem representados. Sr. Padre, muito obrigada, um bom fim de semana, boas celebrações, ainda que à distância. Esperemos que se mantenha também em segurança e com saúde. Muito obrigado, então que a bênção de Deus a todos nos acompanhe e nos dê uma boa semana. Muito obrigada, Sr. Padre. Ficamos então com o programa Palavras de Esperança, com o Sr. Padre António Loureiro, pároco